Olá! Hoje a gente vai começar uma série de vídeos que vai ficar, maravilhosos, sobre os povos da Antiguidade Oriental. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e hoje a gente vai falar da Mesopotâmia. Maravilhosos! Vem comigo, vem história! A Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre rios. Ela se localiza na região que a gente chama de crescente fértil. Parece assim uma luazinha, sabe? Crescente. E esta região vai desde o Egito até a região da Mesopotâmia. E é uma região caracterizada por clima seco, desértico e com muitos rios volumosos, que foram eles que possibilitaram o desenvolvimento dessas civilizações, inclusive da Mesopotâmia. Por que é terra entre rios? Porque a Mesopotâmia fica entre dois rios muito importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. Muito bem, eles vão fazendo um Vzinho assim, dá uma olhadinha aí no mapa, e eles vão ser essenciais para o desenvolvimento dessas civilizações. A Mesopotâmia, ela fica onde hoje é, na grande maioria do território, o Iraque. Vamos começar falando sobre a história da Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi habitada por 5 povos diferentes, que nós podemos chamar de, ainda, povos mesopotâmicos. Depois, essa região vai ser conquistada por diversos outros povos e vai estar sempre na mão, então, de alguém. Por quê? Porque é uma região extremamente procurada, né, gente? É uma terra entre dois rios, é uma terra que é extremamente fértil. O rio, ele não serve só para água, para a gente beber, para a gente cozinhar. É essencial para a agricultura. E é isso que esses povos precisavam e é por isso que essa região vai ser uma região extremamente procurada. O primeiro povo a dominar a Mesopotâmia foram os sumérios. Os sumérios, eles já estavam nessa região mais de 4.000 anos antes de Cristo, mas a gente denomina que eles estavam realmente ali por toda a região da Mesopotâmia, uma região menorzinha, lá em 3.200 antes de Cristo. Pois é, foi os sumérios responsáveis pela criação da escrita da Mesopotâmica, que é a escrita cuneiforme. Vamos falar dela depois, mais para frente. Foram os sumérios que aperfeiçoaram as técnicas de irrigação utilizando o sistema de cheia do rio. Então, quando o rio ficava cheio, né, eles captavam mais água e iam depois levando por canais de irrigação pelas plantações e também pelas cidades sumérias, o que vai fazer com que as cidades sejam excelentes no seu consumo de água. Os sumérios também gostavam muito de construções grandiosas, eles construíam os grandes templos, os zigurates, vamos falar dele depois também, e dá para perceber que eles já tinham grande apreço pela arquitetura. Em 2800 a.C., um outro povo invadiu a Mesopotâmia e conseguiu conquistar os sumérios. Foram os acadianos. Muito bem. E os acadianos, eles vão formar um império. Até então, os sumérios, eles se organizavam em cidades-estados, que eram cidades independentes entre si. Ou seja, não existe um governo central para todas as cidades. Não, cada cidade tem o seu governo, mas eles se consideram o mesmo povo porque falam a mesma língua e têm a mesma cultura. Mas os acadianos, eles não eram assim, eles se organizavam mesmo com um imperador. E aí, então, os acadianos, além de conquistar a Suméria, eles também vão expandir o território e conquistar uma região bem maior da Mesopotâmia. Eles gostavam de preservar a cultura dos povos que eles dominaram. Então, a cultura dos sumérios não desapareceu, pelo contrário. Os acadianos incorporaram a cultura suméria e, por isso, então, essa cultura mesopotâmica vai crescer e vai se expandir cada vez mais. Em mais ou menos 2000 a.C., um outro povo invadiu a Mesopotâmia, os amoritas, e eles vão conseguir derrotar os acadianos e eles vão formar o primeiro império da Babilônia. Muito bem. Esse povo também gostava de ser chamado de babilônicos, então você vai encontrar eles sendo chamados das duas formas. Os amoritas fundaram a cidade da Babilônia e, em 1728 a.C., um rei extremamente importante, o mais importante dos amoritas, subiu ao trono, que foi Hammurabi.
Ele foi importante porque é ele que vai fazer o primeiro código de leis escritas que nós temos conhecimento da história. É o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele leva em princípio a lei de Talião. O que é isso? É aquele famoso ditado, olho por olho, dente por dente. Então, é um código de leis que vai reger a vida dos amoritas, ali na Mesopotâmia, só que ele é extremamente violento. Então, quando você fala, por exemplo, o cara roubou alguma coisa, o que a gente vai fazer? Vamos cortar a mão dele. Só que também é um código que expressa os preconceitos e as divisões sociais daquela época. Então, por exemplo, quanto mais pobre fosse a pessoa que fizesse o crime, pior seria a pena dela. Quanto mais rica, menor seria a pena dela. Então, a gente já vê aí uma distorção na punição se a pessoa são de classes sociais diferentes. Isso mostra pra gente como é que eles pensavam, como é que eles acreditavam que as coisas funcionavam lá naquele período. Os amoritas tiveram que enfrentar a invasão dos hititas, que vão dominar a região por um curto período de tempo, e logo depois vem os assírios. Os assírios eram um povo guerreiro, era um povo extremamente bem organizado, seus exércitos tinham uma hierarquia e táticas de guerra muito bem desenvolvidas para aquele período, e eles vão dominar a região da Mesopotâmia. Em 1450, os assírios conquistam de vez a Mesopotâmia e eles vão expandir mais ainda o território, vão chegar a conquistar a região até lá de Canaã, em vários outros territórios. O Império Assírio foi um dos maiores impérios da Mesopotâmia. Os assírios tinham uma ação bastante cruel com os povos conquistados, e isso vai, com o tempo, enfraquecendo o seu império de dentro para fora. Os povos conquistados começam a não aceitar também esse domínio, e isso vai facilitar quando os caldeus invadem a região. E os assírios, então, serão derrotados pelos caldeus. Os caldeus, em 612 a.C., então, fundam o seu novo império da Babilônia. Pois é, eles vão se considerar descendentes lá do primeiro império da Babilônia e eles vão então nomear o seu império dessa forma. Mas foi só no reinado de Nabucodonosor II que a Mesopotâmia vai atingir o seu maior auge durante então o domínio dos caldeus. É nesse período que grandes construções, aquelas famosas como os Jardins Suspensos da Babilônia e a Torre de Babel, serão efetuados, mostrando, portanto, todo o desenvolvimento arquitetônico e, claro, de engenharia, a gente não pode esquecer, da Mesopotâmia. Mas Nabucodonosor II também vai expandir o território e vai chegar a conquistar a cidade de Jerusalém. E nesse período ele vai levar alguns hebreus, não todos, alguns, como cativos, como escravos para a Babilônia. Essa parte aparece na Bíblia, mas a gente também tem nos registros da Mesopotâmia. Porém, nenhum império dura para sempre e em 539 a.C., os persas, que estavam expandindo seu território sob o reinado de Ciro II, vão invadir a Mesopotâmia e vão conquistar toda a região. E vai ser o fim, então, dos povos mesopotâmicos. Agora vamos falar das características culturais e políticas econômicas da Mesopotâmia. Na economia, vamos lembrar, a principal base da economia mesopotâmica era, claro, a agricultura, graças ao sistema de irrigação. Mas a gente também tem um comércio bastante rico ali naquela região. Os mesopotâmicos eles vão ter acesso a diversos povos ali próximos a ele e, portanto, o comércio vai ser bastante rico. A sociedade mesopotâmica ela era dividida em castas, ou seja, não era muito permitido mobilidade social entre as castas. Uma vez que você nasceu em uma classe social, é ali que você vai permanecer para o resto da sua vida. A gente vai ter, quando a Mesopotâmia já é um império, então o imperador, abaixo dele nós temos os sacerdotes, aristocratas e os militares. E depois a gente vai ter artesãos, comerciantes, camponeses e, por último, nós temos os escravos, mas não era muito comum ter muitos escravos nessa época. E a escravidão na antiguidade era um pouco diferente daquela escravidão que você conhece lá do Brasil colonial. A escravidão na antiguidade, ela se dá basicamente por duas formas. Escravização por dívidas, ou a pessoa se torna escrava porque ela está devendo dinheiro para outra, e aí, quando ela não tem como pagar, ela se torna escrava da outra pessoa, ou como guerra.
Então, um povo foi conquistado e algumas pessoas desse povo são levadas pelos povos conquistadores para se tornarem escravos. O conhecimento mesopotâmico já era bastante vasto naquela época. Eles vão desenvolver a astronomia para prever as cheias dos rios, e aí eles já vão ter um calendário bastante preciso. São eles que vão dividir o dia em 24 horas e a hora em 60 minutos. A escrita mesopotâmica é chamada de cuneiforme, por quê? Porque ela tem forma de cone. Eles usavam um conezinho assim pequenininho para ir marcando nas tábuas de argila as formas de cunha, por isso escrita cuneiforme. Então temos vários símbolos nessa escrita, a gente consegue hoje já traduzir essa escrita e entender o que estava escrito, e eles deixaram muita coisa, desde anotações das suas produções, dos impostos, mas também temos histórias como a famosa história do herói Gilgamesh. Se vocês quiserem, outro dia eu faço um vídeo contando a história do Gilgamesh para vocês. Além disso, a religião deles era diversa, eles eram politeístas, quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses normalmente representavam elementos e coisas que acontecem na natureza. Além disso, eles construíam os famosos zigurates, eram templos imensos, parecem pirâmides assim de degrau, mas não é. É um templo imenso, lá eles faziam rituais religiosos, mas também o topo do templo servia como observatório de astronomia. Pois é, isso vamos lembrar que não tem telescópio, é tudo a olho nu, tá? Então eles já conseguem fazer bastante coisa mesmo sem telescópio. E como o templo era muito grande, eles também utilizavam para armazenar os grãos das colheitas. E isso era interessante porque, caso acontecesse algum problema, alguma cheia que não foi muito boa, não irrigou tão bem, alguma colheita que não foi tão legal, eles tinham reservas de grãos. E, claro, eles tinham controle disso e aí tudo que sobrava eles iam e comercializavam. Os povos mesopotâmicos têm uma história interessantíssima e ela se entrelaça com basicamente todos os povos que a gente vai falar aqui, ou quase todos. Então, se você curtiu esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau!